E aí, pessoal, bora desvendar um dos temas mais quentes e decisivos para quem estuda para concurso: atos administrativos. Entender isso aqui de verdade, sabe, é garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na hora da prova. Então, vamos direto ao que interessa. A nossa jornada de hoje vai ter 6 paradas, um roteiro bem claro para dominar o assunto. A gente começa do básico, o que é um ato, depois a gente vai fundo no DNA de um ato válido, olha os superpoderes que ele tem e, claro, termina naquelas armadilhas clássicas de prova. Então, vamos lá, começando pela base de tudo. O que, afinal de contas, é um ato administrativo? Ok, essa definição parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas calma, a ideia é bem simples. Pensa assim, o ato administrativo é a principal ferramenta que o governo tem para agir. É o jeito que a administração pública fala é assim que vai ser feito, criando ou mudando direitos e deveres. E o mais importante, sempre, sempre com o foco no bem de todo mundo, no interesse público. Isso está no nosso dia a dia, o tempo todo. A nomeação de um servidor que passou no concurso, a licença para construir uma casa, uma multa de trânsito, o alvará para um restaurante funcionar, tudo isso são exemplos de atos administrativos que mexem com a nossa vida diretamente. Agora, muita atenção aqui porque essa é uma confusão clássica. Ato e fato administrativo não são a mesma coisa. O ato é a decisão, a ordem no papel, sabe? Por exemplo, a ordem para demolir um prédio. O fato é a ação acontecendo, é a execução, é a poeira subindo enquanto o prédio cai. O ato é o comando, o fato é a mão na massa. Beleza. Agora que já sabemos o que é, vamos entender como um ato administrativo nasce, sabe? Para ele ser válido, ele precisa de 5 ingredientes essenciais. É como se fosse o DNA do ato. E para nunca mais esquecer, tem aquele macete de ouro que salva em qualquer prova, o famoso COF for Mob. CO de competência, ou seja, quem é que pode fazer. FI de finalidade, o porquê, o objetivo público. FO de forma, que é como o ato deve ser feito. M de motivo, que são as razões de fato e de direito. E OB de objeto, que é o que o ato faz na prática. Faltou um desses, o ato pode ser inválido. Olha só esse exemplo. Ele mostra na prática um erro fatal, o desvio de finalidade. Aqui, a finalidade que a lei queria, a necessidade do serviço, foi trocada por uma vontade pessoal, uma perseguição. Isso, gente, torna o ato completamente ilegal, mesmo que todo o resto pareça certo. É um prato cheio para a questão de concurso. Tá, mas o que faz os atos administrativos serem tão poderosos? São as características, os atributos deles. Pensa neles como se fossem superpoderes que dão força para o que a administração decide. O primeiro superpoder é a presunção de legitimidade. Quer dizer o seguinte, todo ato já nasce com uma etiqueta de válido e legal e já sai produzindo efeitos. Mas essa etiqueta não é permanente. Se alguém conseguir provar que o ato é ilegal, ele pode ser derrubado. Por isso a gente diz que a presunção é relativa. Depois vem a imperatividade. Esse é o poder de impor a vontade do Estado, quer a gente concorde ou não. A multa de trânsito é o exemplo perfeito. Ninguém pergunta se a pessoa quer pagar. A obrigação é imposta e pronto. E isso nos leva à autoexecutoriedade, que é um poder e tanto. Significa que, em algumas situações, tipo uma urgência, ou quando a lei já autoriza, a administração pode ir lá e fazer o que tem que ser feito, sem precisar pedir licença para um juiz antes. Imagina um prédio caindo aos pedaços. Não dá para esperar, né? E por último, a tipicidade. Esse aqui é uma garantia para todo mundo. A administração não pode sair por aí inventando moda, criando atos do nada. Ela só pode usar os modelos, as figuras que já existem na lei, tipo uma licença, uma autorização. Isso evita que as decisões sejam arbitrárias. Ok, mas o gestor público tem sempre liberdade para decidir o que fazer? A resposta é: depende. E isso nos leva para uma das classificações mais importantes de todas: a diferença entre o que é um dever e o que é uma liberdade bem controlada. E esse quadro deixa tudo bem claro. No ato vinculado, a lei é tipo uma receita de bolo. Se a pessoa tem todos os ingredientes que a lei pede, o resultado tem que ser aquele. Por exemplo, se alguém cumpriu todos os requisitos para se aposentar, a administração é obrigada a conceder. Já no ato discricionário, a lei dá uma margem de escolha para avaliar o que é melhor e mais oportuno para o interesse público. Mas, e aqui ficou o alerta mais importante. Essa liberdade, a tal da discricionariedade, não é um cheque em branco. Não mesmo. Ela nunca pode ser confundida com a arbitrariedade.
O gestor continua amarrado na lei, nos princípios e, principalmente, no interesse de todo mundo. Bom, os atos nascem, vivem e também morrem. E a gente vai ver agora as duas formas de morte de um ato que mais caem em prova: a anulação e a revogação. Se tem uma coisa para gravar fogo, é isso aqui. A anulação acontece com um ato ilegal, que nasceu com um defeito. É como voltar no tempo e apagar o erro. Por isso os efeitos são retroativos. Já a revogação é outra história. O ato era legal, perfeitinho, mas ele deixou de ser interessante, de ser conveniente. Aí a administração o desfaz, mas os efeitos valem só dali para frente. E para fechar com chave de ouro, que tal um bate-bola rápido? Vamos para aquelas pegadinhas clássicas que as bancas de concurso simplesmente amam? Primeira pergunta na lata. Um ato que já nasceu ilegal ou com um defeito pode ser revogado pela administração? A resposta é um sonoro não. De jeito nenhum. A regrinha é clara. Se o ato é ilegal, o remédio para ele é a anulação. Revogação é só para ato que era válido. Próxima pegadinha: licença e autorização. Dá para dizer que são sinônimos no direito administrativo? Jamais. Licença é um ato vinculado. Se a pessoa cumpre o que a lei manda, ela tem o direito de receber. É preto no branco. Já a autorização é um ato discricionário. Depende da conveniência e pode ser retirada a qualquer momento. No fim das contas, a grande sacada é essa aqui. O poder da administração não é infinito. Todo e qualquer ato, do mais simples ao mais complexo, precisa seguir uma lógica fundamental. Ele tem que nascer da lei, tem que servir ao interesse público e, se um dia precisar acabar, que seja do jeito certo. Dominar essa lógica é o segredo do sucesso.